Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Michel Vicentini e o papo de hoje é sobre novidades e inovações da BNCC a partir de uma visão neurocientífica da aprendizagem. Então, antes da gente começar, vou me apresentar para vocês. Então, eu sou professor de educação musical. Minha primeira formação é em música pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Também sou pedagogo e formado em artes plásticas e visuais. Tenho mestrado em educação e pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica pela Faculdade Senso-PEG. Uma alegria partilhar esse momento com vocês, conversar de um assunto tão rico. Na minha experiência como professor, como músico, vou destacar aqui um período que passei como secretário municipal de educação, que foi bem na época onde houve a implementação da BNCC no Brasil e logo após isso as alterações também aos municípios. Então tateei, vivenciei muito dessa temática. E como neuropsicopedagogo, especialista em neurociências, posso trazer para vocês algumas ideias, algumas visões, algumas provocações que a BNCC traz no seu dia a dia. Bora lá? Então vamos começar. Então eu quero começar apresentando uma trilha. Essa trilha são os assuntos que nós vamos trabalhar aqui hoje nessa conversa. Então, essa apresentação geral, definições gerais e perguntas essenciais, mitos sobre a BNCC, habilidades e competências, o que é aprender numa visão neurocientífica, e aí começa as 10 competências gerais e as inovações neurocientíficas da aprendizagem com base na neurociência, voltado realmente nas relações das 10 competências, tá bom? Então esse é o caminho, definições gerais, mitos, competências, o que é aprender, 10 competências gerais e o diálogo entre a base e também a BNCC. A base e a neurociência. Então eu começo perguntando para você, o que é a BNCC? Então, todo mundo confunde e pensa, poxa, o que é essa base? Será que isso é currículo? O que tem a ver isso com a minha prática acadêmica? Nós estamos desde 2017 desde 2015, falando sobre isso e pensamos assim, poxa, o que vai alterar? O que vai mudar dentro da minha prática profissional, dentro das minhas relações de aprendizagem com alunos e com alunas, ou mesmo a minha atuação como gestor escolar, ou mesmo a minha atuação no campo das relações de aprendizagem clínica, como um neuropsicopedagogo clínico, enfim, o que muda isso na prática, né? Então, quando eu falo em BNCC, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na palavra direito. Porque a BNCC, ela estabelece o direito de aprendizagem para todos e todas os alunos e alunas no Brasil. Então quer dizer que ela vai estabelecer os direitos fundamentais de aprendizagem para todos dentro do território brasileiro, levando em consideração as suas especificidades, as suas singularidades, né? Outra pergunta que pode ser, colocada, se ela é obrigatória ou se ela é opcional. Ela é obrigatória. E onde está nisso? Nossa LDB. Então, a BNCC ela veio como alteração na Lei de Diretrizes e Bases. E essa alteração ela veio também conforme as instruções do PNE, lá de 2014. Então, em 2014 foi promulgado o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, e a partir disso nós tivemos o quê? Uma das metas, uma das diretrizes do PNE foi assim, nós vamos de fato implementar uma base comum curricular nacional que vai de encontro com as nossas necessidades latentes brasileiras na educação. Então foi a partir desse plano que vai vencer agora em 2024, então uma das metas era essa, que nós colocamos a base realmente no Brasil e ela é de fato obrigatória para todos os sistemas. Seja o sistema privado, público, federal, municipal, estadual, enfim, não importa. Filantrópico, faz parte de uma base da legislação nacional. Então, você está na 93, 94, 96, ela faz parte de toda a educação básica brasileira, que corresponde ao quê? À educação infantil, ao fundamental e ao ensino médio. Como que ela surgiu? Então, eu coloquei lá. Foi a partir do quê? Do PNE, promulgado em 2014, em 2015 inicia uma série de discussões, essa discussão aconteceu no Brasil inteiro, então tem datada-se, equalizada e quantizada 12 milhões de pessoas
45 mil escolas, e isso foi trabalhado pelo CONSED, pela Undime, são órgãos que trabalham em relação às políticas públicas de educação. Em 2017 foi apresentado para o Conselho Nacional de Educação a primeira versão e mesmo ano 2017, ela foi homologada. Então, ela surgiu em 2015, durante 2 anos houve uma discussão, e 2017 foi homologada. Mas, na verdade, ela é fruto de um trabalho histórico da educação brasileira, que acontece desde das LDBs anteriores, a 96, a 71, a 64, mas também de políticas públicas e estudiosos da ciência educacional brasileira. Veja bem, o que estamos trabalhando é a ciência da educação brasileira a partir de um documento que vai enfatizar basicamente os direitos de aprendizagem de alunos e alunas no território nacional. E o que vai mudar? O que muda, né, de fato na educação brasileira? Primeiro, eu já falei, ela vai potencializar políticas públicas, ela vai reduzir desigualdades, ela vai garantir direitos de aprendizagem. Vale destacar que ela é uma política completa, ela é um documento completo, que ela é um documento que é amplo, porém a sua aplicabilidade não é de um dia para o outro, vai demorar um pouco, né? Por isso a gente tem que repensar e adaptar, modular relações do currículo, relações pensadas para isso. Antes de eu colocar aqui, eu acho que a gente precisa colocar aqui uma coisa que é importante. De cara, até mudei a minha ordem aqui para ficar legal aqui. A base, ela não é currículo. Escutei muito na minha trajetória como professor, como secretário, como gestor, enfim. O currículo é a base. Não, a base não é o currículo. A base é a base. A base é a estrutura que vai garantir os direitos para que os municípios, os estados, as escolas particulares, as escolas federais construam o seu currículo a partir dos direitos estabelecidos de aprendizagem a partir da base. Então, quer dizer, ela não é currículo escolar. E ela também não é a reforma do ensino médio. Muita gente confunde isso. E uma terceira coisa, ela não está ligada a nenhum governo ou partido. Ela é uma política pública de educação. Então ela é apartidária. Ela está ligada ao povo brasileiro, às necessidades e às garantias desse povo brasileiro. Então o que vai mudar de fato, né? O que muda na educação? Eu coloquei aqui 3 facetas que a gente pode pensar na educação onde a base muda. Primeiro, nas políticas educacionais. Então ela vai elaborar o quê? Os currículos, as resoluções, as formações de professores, a formação continuada, as avaliações, o apoio pedagógico aos alunos. Nas famílias, o que vai mudar? Fica mais fácil para a gente entender como que é o currículo de uma forma geral. Ainda faltam políticas efetivas para que aquilo que são as competências gerais da base cheguem para as famílias. Ainda falta isso. Porém, ela é um documento unificador, né? Um documento singular em relação às especificidades de cada um. Mas ele traz, de fato, para as famílias uma compreensão daquilo que é esperado nas aprendizagens. E para os professores, professoras, e para os gestores, para gestoras, ela vai ajudar a gente a planejar. Então, se você olhar, não dá tempo hoje, nessa nossa fala, em discutir, por exemplo, a análise das habilidades e competências de cada disciplina na educação infantil. A gente pode até falar isso num próximo encontro. Mas a ideia é que lá, quando a gente analisa a base, a gente tem já os conhecimentos, os conteúdos, as habilidades, as competências em cada série, em cada ano, que são importantes, que são direitos. Quer dizer, não importa o estado, a condição, a situação, o local, enfim, quem é esse aluno? Ele tem direito de aprender. É um direito estabelecido ele aprender sobre a base e aprender sobre os conhecimentos estabelecidos nela. Então a base não é currículo, já expliquei, a base não é reforma do ensino médio e ela não está ligada a nenhum governo. Então como que a minha escola, a minha Secretaria de Educação, ela vai adotar, né? Como que eles vão adotar a BNCC? Né? Na verdade, ela é lei, né? Ela está amparada dentro da LDB. Se ela está amparada dentro da LDB, nós temos que cumprir. Então cumpra-se a lei. Então os sistemas e os professores precisam entender se existe um diálogo entre a matriz curricular, o currículo escolar, para as questões pautadas na base.
Porque se não houver esse tato, não houver esse mecanismo, esse caminho, as coisas não vão funcionar, né? Então, quer dizer, está não cumprindo um direito fundamental de crianças e adolescentes ali, que é em relação à aprendizagem, né? Então, falando em aprendizagem, eu tenho uma pergunta para vocês pensarem comigo aí. O que é aprender? Então, nós temos muitas definições sobre aprender. E a própria base trabalha um pouquinho sobre isso. Então, o que é a aprendizagem? O que ela tem a ver com todo esse caminho? Quer dizer, ela tem tudo a ver. Quando a gente fala em educação, o principal objeto da gente é a relação de aprendizagem humana, né? Então, eu vou buscar dentro das neurociências uma definição que eu acho importantíssima. Mas antes, pensa aí, na sua opinião, o que é aprender? Ah, aprender é adquirir novos conhecimentos. Ah, aprender é buscar novos caminhos, é consolidar. Nós temos sempre definições empíricas e talvez epistemológicas, científicas, sobre o que é aprender. Porém, uma definição que eu gosto muito é a definição que as neurociências apresentam, que são assim. Primeira coisa, aprender é uma modificação química e física do meu cérebro. Então, para falar em cérebro, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho um sistema nervoso, que é o meu corpo, ele está presente em tudo, lá do dedinho do meu pé, até aqui, né, na minha pele, no nariz, na minha boca, tudo faz parte desse sistema nervoso. Eu tenho o sistema nervoso periférico e tenho o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele tem algumas partes. Uma das partes dele é o encéfalo, tá? Uma das partes do encéfalo é o cérebro. Então vamos dizer assim que aprender são modificações químicas e físicas no meu encéfalo, no meu cérebro, que vão resultar em alguma mudança. Então aprender, ela resulta numa mudança de comportamento. Então a gente só de fato aprende alguma coisa, aprende algum objeto, aprende algum conceito, se eu coloco em prática. E isso está intrinsecamente ligado às 10 competências básicas e gerais da BNCC. Está intrinsecamente ligado a como nós estamos desenvolvendo esse caminho frente a esse diálogo entre as neurociências e a própria base. Que eu tenho que primeiro modificar quimicamente e fisicamente o meu cérebro, entender como funciona esse processo, por isso que é importante o conhecimento das bases neurobiológicas da aprendizagem, para depois, de fato, entender as mudanças de comportamento, as mudanças de ação, né? As relações a posteriori nas minhas ações de consolidação desse conhecimento. Então, aprender, resumindo, lembra daquele... Se liga aí, que agora é a hora da revisão. Ah não, isso eu confundi, isso é das histórias do Rá-Tim-Bum. Então, mas tem lá, do Telecurso 2000. Se liga aí, que agora é a hora da revisão, né? Então, na nossa revisão, aprender é o quê? Mudanças químicas e físicas do meu cérebro, que resultam em quê? Isso aí, mudanças de comportamento. Beleza? Então nós falamos o quê? Da base. Então vamos lá no nosso mapinha, no começo da aula. Então eu falei um pouquinho de algumas perguntas essenciais, alguns mitos, né, que a base não é a reforma do ensino médio, a base não é currículo. Falamos um pouquinho o que é aprender, e agora eu vou voltar aqui, eu dei uma pulada aqui, e vou voltar em habilidades e competências. Então, quando a gente fala sobre a BNCC, quando a gente fala sobre currículo e gestão de aprendizagem a partir disso, um conceito que eu não posso perder e deixar de compreender é o conceito de habilidade e competência. Há muito tempo, desde que eu comecei a estudar, né, eu sou filho de professor, então eu escutava minha mãe falando de habilidades e competências, né? Então, muito tempo a gente escuta falar sobre isso. Mas como que a gente entende isso na prática dentro de uma perspectiva da BNCC e as ligações com as neurociências? Então vamos lá. A BNCC, ela tem como estrutura fundamental, como tema vertebrador, como eixo vertebrador, né, um princípio. Esse princípio chama-se transdisciplinaridade. Se você não sabe, dá uma pesquisada. Mas eu vou explicar aqui de uma forma bem simples. Não confunda transdisciplinaridade com transversalidade. Lembra dos PCNs? 97? Então lá, alguns temas eram transversais, eles passavam transversalmente todas as áreas de conhecimento. Não é isso. A transdisciplinaridade prevista na BNCC, que é um tema piagetiano, né? Então quer dizer, a transdisciplinaridade é um conceito piagetiano, ela tem como perspectiva o prefixo trans como transcender.
Então, o trans vem de transcender, é ultrapassar. É como se o conteúdo não fosse limitado àquele campo de conhecimento, àquela disciplina. Então, eu vou dar um exemplo bem simples que eu sempre dou, que é da água. A água pertence a qual disciplina? Ciências, biologia, química, física, geografia, língua portuguesa, matemática, a música, talvez sim. Na verdade, ela não pertence a nenhuma, e pertence a todas ao mesmo tempo. Então, o conteúdo, o conhecimento, ele transcende. Então, o trans vem de transcender. E esse transcender o conhecimento se dá como? Se dá a partir da relação que eu tenho que as competências, elas estão presentes, elas transcendem os conteúdos, os objetivos, as habilidades, elas transcendem tudo, elas estão presentes nas disciplinas, nas aulas. Então, quer dizer, em todas as aulas, eu tenho que trazer comigo, na minha aula, as 10 competências. Eu tenho que trazer no meu planejamento as 10 competências. Os municípios têm que pensar os currículos a partir das 10 competências. Quer dizer, toda uma compreensão geral do Sistema Nacional de Educação precisa estar pautado na compreensão das 10 competências de aprendizagem. Então, nesse sentido, eu vou diferenciar para vocês. Primeiro, conceito de habilidade e o conceito de competência. A habilidade eu vou definir como saber fazer. Então, habilidade é saber fazer alguma coisa, beleza? Competência eu vou definir como mobilização dos meus saberes, valores e atitudes. Eu vou mobilizar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho de valor, aquilo que eu tenho de atitude para algum fim. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Então vamos lá, exemplificando aqui. Eu sou um jogador de futebol mediano, né? Mais ou menos aí. Não estava jogando futebol por aí. Mas eu sei fazer algumas embaixadinhas, tá? Então quer dizer que embaixadinha no futebol é uma habilidade. Só que jogar futebol, que é uma competência, vai além de fazer embaixadinha. Então, fazer embaixadinha... Tem um jogador que fazia embaixadinha com a cabeça assim, né? E depois de um tempo ele acabou indo para a quarta, quinta divisão e parou de jogar futebol. Porque ele sabia fazer embaixadinha com a cabeça, mas o conceito de competência geral de jogar futebol, ele não sabia. Quer dizer, ele sabia, mas não com tanta competência, né? Então quer dizer que embaixadinha é uma habilidade da competência a jogar futebol. Outro exemplo que eu posso falar, assim, eu adoro cozinhar. Eu e meu filho, nós cozinhamos muito, né? Faz de conta aqui que eu só saiba fazer arroz e feijão. Então eu sei fazer arroz e feijão. É uma habilidade que eu tenho. Mas para que eu seja, de fato, um chefe de cozinha, né, uma pessoa que trabalha com isso, um profissional, eu preciso ter mais habilidades. Porque só saber fazer arroz e feijão, que é uma habilidade, não garante a competência de ser um chefe de cozinha. Tá? Então, a habilidade é o saber fazer e a competência é a mobilização desses saberes, atitudes e valores. Então, a habilidade está dentro da competência. Então, a competência são somas de habilidades. Beleza? Eu espero que você tenha entendido essa minha explicação, tá? E aí eu entro na base e eu tenho ali as 10 competências gerais que estruturam a base. Se você colocar no Google, dá um Google aí, né? Faz essa experiência enquanto está assistindo a palestra, dá um Google aí e coloca assim, ó, 10 competências gerais da BNCC e coloca assim, figuras, imagens. Cara, vai aparecer um monte de mapa conceitual, um monte de esquemas mentais, um monte de coisa legal, né? Então tem coisas que são animadas, tem coisas que são... Então tem muito material hoje. E eu selecionei aqui um material que é do Tormundi, que eu peguei na internet mesmo, tá? E nesse mapa conceitual, eu tenho aqui as 10 competências gerais. Então tá bem pequenininho, eu sei que tá aqui, mas eu vou falar sobre cada uma delas. Então vamos lá. Primeiro, conhecimento. Segundo, pensamento científico, criativo e crítico. Terceiro, repertório cultural. Quarto, comunicação. Quinto, cultura digital. Sexto, trabalho e projeto de vida. Sétimo, argumentação. Oitavo, autoconhecimento e autocuidado. Nono, empatia e cooperação. E décimo, responsabilidade social. Agora eu começo com vocês o nosso traçar sobre o que isso tem a ver com as neurociências. Então começa aqui esse diálogo entre essas inovações que a BNCC traz e o campo das aprendizagens a partir da neurociência.
Então separei aqui, né, os 3 primeiros, tá? O conhecimento, o pensamento crítico, científico e criativo e o repertório cultural. Quando eu começo a analisar a neurociência, eu penso em quê? Eu penso em função cognitiva, né? Então, função cognitiva é um elemento das neurociências. Então, por exemplo, atenção, memória, linguagem, habilidades matemáticas, comportamento socioemocional, comportamento motor, são algumas das funções cognitivas. Para a gente entender a aprendizagem, eu vou partir de 3 elementos aqui que são importantes. Primeiro, conhecimento pertinente. O nosso cérebro humano se interessa por coisas aplicáveis, né? De fato, a gente só vai aprender se a gente colocar em prática, não é verdade? Então, por exemplo, fórmula de Bhaskara, encontros consonantais e dígrafos, a capital do Zimbábue. Talvez você de memória não saiba fazer esses conceitos teóricos. Por quê? Porque são elementos que não estão na nossa zona de interesse. Então, quando a gente fala de conhecimento, de pensamento crítico, científico, criativo e de repertório cultural, eu preciso entender a zona de interesse, que é um aspecto da neurociência, é buscar os interesses e a aplicabilidade dentro desse conhecimento pertinente. Qualquer conteúdo que você for ensinar, tem que ensinar com a seguinte pergunta: por que, onde aplico? Onde aplico isso? Por que ensino aquilo? Então isso é o conhecimento pertinente. Eu gosto muito do Rubem Alves, né? E o Rubem Alves tem algumas frases, algumas máximas que são assim, né? Então quer dizer, ele tem uma brincadeira que ele fala assim, eu recebi uma carta de uma aluna que dizia assim: querido Rubem Alves, li o seu livro O Patinho que Aprendeu a Voar, descobri que liberdade é fazer aquilo que eu gosto muito, eu quero ser livre. Isso na carta da criança. Tem uma professora que é muito legal, ela manda ler os seus livros, tá aí legal, e ela também manda a circular os encontros consonantais e os dígrafos. Aonde a gente vê na rua andando 2 encontros consonantais com um filhinho dígrafo? Não tem, não é real. É uma competência? É uma habilidade? O que é isso? É importante? É importante. Mas desde que eu consiga fazer dentro da minha organização metodológica, que isso tenha relação com o conhecimento prévio, com o conhecimento pertinente, com as zonas de interesse, para que daí eu gere nesse indivíduo o que eu chamo de SRC, que é o sistema de Sistemas de Recompensa Cerebral. Então, essa liberação, né, de neurotransmissor, onde eu tenho prazer, né, porque a criança, eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 6, né, agora, talvez essa palestra você assista de forma atemporal, né, então logo ele faz 6 anos. O Miguel, ele faz no dia 14 de junho, tá? Então, só para saber que eu sei a data do meu filho. O Miguel gosta muito de jogar Stumble Guys e Roblox. São 2 jogos online. E se eu deixar o Miguel jogando, ele fica horas jogando. E alguns assuntos não interessam ele. Por exemplo, se eu chegar e dar uma palestra como essa para o Miguel, que tem 5, 6 anos, ele vai em 5 minutos sair e não quer mais se interessar. Porque eu não ativei nele a recompensa cerebral. Eu não ativei nele nenhum sistema que é um sistema que fala assim, eu preciso ter desafios. Então você vai organizar o seu pensamento científico, crítico e criativo a partir das organizações de desafios, de projetos. Então, por exemplo, descobertas, inovações, trazer esse pensamento crítico científico, trazer essa relação epistemológica profunda para ele. Mas tendo em vista valorizar o repertório cultural, a identidade dele. Quem é esse indivíduo? Né? Não desprezar os manifestos culturais do nosso município, da nossa escola, do nosso bairro. Então, quer dizer, trazer isso para a importância daquele que ele é, da identidade dele. Então, trazer desafios, trazer jogos, trazer métodos ativos, trazer essa relação para despertar um sistema de recompensa cerebral, aulas dinâmicas, com temas mais rápidos, curtos, de fácil aplicabilidade, com as zonas de interesse e desenvolvendo nessa criança o valor por quem ele é, pela sua identidade cultural,
pela identidade cultural da sua cidade. Então, quer dizer, tudo isso faz parte de um processo de recompensa. É a liberação de neurotransmissores positivos específicos, né, para que a gente realmente tenha prazer em aprender, prazer na aprendizagem. Então, como dica aqui de mudança de aula, primeiro, saiba quem é esse aluno, saiba onde você está, qual é a sua escola, qual é o seu bairro, né? Busque interesses, para que eu desperte nesses interesses o sistema de recompensa cerebral. E além de buscar esse interesse, module a sua aula trazendo uma atratividade com games, com jogos, voltando projetos, começo, meio e fim, com um produto, com uma feira, né, uma feira de ciências, um sarau cultural, para que eu consiga desenvolver esse pensamento sistêmico, crítico, analítico e também criativo. Ofereça a oportunidade dos seus alunos ter autonomia. Eu conheci umas coisas mais incríveis na minha vida pedagógica, que foram 2 projetos, o Escola da Ponte e um que eu fui em loco, que é o programa Learning On to On, que fica em Bogotá, na Colômbia, em Chía, Bogotá, na Colômbia. E esse programa trabalha a relação da autonomia na aprendizagem. As crianças estavam lá autônomas, as crianças estavam lá fortes, firmes, para desenvolver a aprendizagem de uma forma geral e total. E foi lindo e maravilhoso conhecer os processos de autonomia. Elas querem estar ali. Então, as crianças gostam de aprender? Na sua opinião, as crianças gostam de ir para a escola? O que você acha? Sim ou não? Sim, elas gostam de ir para a escola. Elas não gostam da aula. Porque às vezes o que elas aprendem na aula, na escola, não tem sentido nenhum com a vida real delas. A escola precisa oferecer caminhos para que a vida escolar tenha diálogo com a vida real, para que ele saiba resolver problemas da vida real a partir dos conhecimentos da escola. Passamos para um próximo slide aqui com outras 2 competências. Então eu tenho aqui comunicação, né, que é utilizar diferentes linguagens, e eu tenho cultura digital, que é o quê? Que é compreender, utilizar, criar tecnologias, pensar nesse mundo que a gente vive, que é o mundo digital, né? Se eu estou falando aqui em São Roque e você está ouvindo aí na sua cidade, é porque algum mecanismo midiático levou esse conhecimento até você, né? Então isso eu preciso pensar, e o que tem a ver a neurociência ou as neurociências com isso? Tudo, tá? Então eu trouxe aqui 3 coisas para a gente pensar na relação desses 2 conceitos com 3 conceitos que são da neurociência, tá? Primeiro, nós aprendemos através do quê? Dos sentidos. Então nós temos 5 sentidos e hoje nós trabalhamos na escola basicamente 2, que é a visão e a audição. Na educação infantil eu trabalho vários outros sentidos, como o tato, o paladar, o olfato. Porém, a aprendizagem, o caminho para você consolidar essa aprendizagem lá no hipocampo, que gera a memória, depois o processamento dela na sua execução, do fazer, né, na parte de função executiva, no córtex frontal, nas áreas pré-frontais do seu córtex frontal, eu preciso de fato pensar em criar ramificações ou uma maior possibilidade de ramificações através da minha comunicação multissensorial. Então, quanto maior a possibilidade de estímulo sensorial para aquele conhecimento, mais a possibilidade de gerar memória de longo prazo. Por quê? Quando você vai para campo, você vai lá, então vamos falar sobre rochas. E você pega as crianças, leva a criança lá no parque da cidade e fala, ó, isso aqui é uma rocha vulcânica, aquela é uma rocha sedimentar. Essa maneira de você olhar, tocar, ver, sentir o cheiro, vai formando reforço de memória para essa criança. Então ela vai ter ali uma experiência que ela é emocional, mas também ela é física, ela é real e vai trazer essas relações multissensoriais. Então, quanto maior a multiplicidade sensorial, maior a possibilidade de você ter uma aprendizagem. Então, isso está onde? Nas diferentes linguagens. Então, as diferentes linguagens é assim, não só nos multissensoriais, mas trabalhar com teatro, cinema, com música, com dança, com cultura digital, produção de games, né? Eu fiz uma atividade essa semana trabalhando sobre a Semana de Arte Moderna, com o ensino médio, e eu trabalhei a produção de um game. Então, os alunos criaram uma plataforma game 2D sobre a Semana de Arte Moderna. Olha quantas competências que eu tive que trabalhar para chegar num game que tem 4 fases, né? Cada fase um período do modernismo brasileiro. Incrível! Então isso se dá a partir de
alguma nova linguagem comunicativa, no caso o game. Na cultura digital tem a ver com o que eu acabei de dizer, né? Então o Roberto Lente, que é um grande neurocientista brasileiro, ele fala um pouquinho sobre a questão que, às vezes, por estarmos numa mudança de inserção no mundo digital, nós sofremos aqui algumas questões. Por exemplo, quando eu estou perdido num espaço, assim, eu preciso achar alguma rua, um endereço, eu recorro a quê? Ao meu GPS. Então eu vou lá no Google Maps, eu vou no meu Waze e eu vou achar ali, né, o caminho a partir da minha localização. Antigamente, nós tínhamos que fazer o quê? Abrir o mapa e localizar, ou ir perguntando, ir de cabeça, de memória. Então, o que acontece com o nosso cérebro? Ele fala assim, você não precisa mais dessas células, você não precisa mais dessas relações dessas células de conhecimento, então eu vou eliminar. Então, isso acontece muito com a gente. Acontece um processo de apoptose, que é essa morte programada das células de alguns neurônios, para abrir espaço para que outros neurônios que são mais utilizados funcionem. Então, se eu não uso, por exemplo, a minha inteligência espacial porque eu estou usando o meu celular, pode ser, né, e não é uma exatidão, pode ser que o meu cérebro faça uma autogestão, né, uma autorregulação, e se a autorregulação faz com que algumas células deles deem espaço para outras, que eu uso mais. É a mesma coisa decorar números, né? Se eu perder o meu celular e por ligar para alguém, talvez eu não consiga. Porque talvez eu não saiba de cor o telefone de ninguém mais. Porque eu não preciso. Porque o meu celular faz isso comigo, né? Então, esse processo que é de plasticidade transmodal, que eu posso estimular, posso tentar modificar, não é que é bom ou ruim, mas é uma mudança. E o Vygotsky já falava sobre isso. O Vygotsky fala sobre duas mudanças. A ontogenética, que é a minha maturação pela minha idade. Então eu, Michel, tenho 37 anos. Então eu estou num processo ontogenético dentro da minha maturação biológica. Já a filogênese é minha evolução como espécie. Então eu, Michel, sou Homo sapiens sapiens, eu tenho lá 37 anos, mas estou situado dentro de uma relação filogenética. Diferente da relação filogenética do meu pai, que é diferente da relação filogenética do meu avô, que é diferente da relação filogenética do meu filho. Então, por exemplo, quando o meu pai teve 37 anos, estava no mesmo padrão ontogenético que o meu, ele estava em outro padrão filogenético. Porque quando ele tinha 37 anos, eram os anos 90, né? E anos 90, para ele, a relação de conhecimento, de evolução humana, em relação aos estímulos que nós temos, era diferente. Quando o meu avô tinha 37 anos, anos 70, anos 70, ele estava no mesmo plano ontogenético que eu, mas em outro plano filogenético. Então isso tem a ver aonde nós estamos situando. Quem é o aluno que eu estou dando aula? É um aluno imerso, nativo digital, imerso no mundo de uma cultura digital. E se eu não entrar nisso, a minha aula não tem sentido. Se minha aula não tem sentido, eu vou contra aquilo que é o interesse dele. Então eu preciso ter essas competências comigo. O próximo são outras três, estou chegando já no final. Então, a sexta, trabalho e projeto de vida. O próximo é argumentação, autoconhecimento e autocuidado. Então, o que é trabalho e projeto de vida? Não é ensinar a criança a trabalhar. As pessoas acham que é isso. Na verdade, não é isso. É compreender o mundo que nós vivemos, as experiências, conhecimentos e responsabilidades dentro de uma perspectiva de entender as minhas escolhas. Segundo, argumentação. Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis. É fazer o aluno e a aluna ter uma consciência e uma ciência sobre criticidade contra fake news, por exemplo, que é tão disseminado hoje aí. Um próximo é autoconhecimento e autocuidado. Se conhecer-se a si mesmo, compreender essa diversidade humana. Para isso, eu fiz uma relação dessas três competências aqui com 4 conhecimentos, tá? Primeiro, nós somos singulares. Então, para que eu compreenda um aluno, eu não preciso analisar ele apenas sobre um aspecto.
Eu tenho que analisar ele na sua relação integral. Inclusive, esse é um dos princípios da BNCC, que as pessoas confundem. A BNCC trabalha com a educação integral. Educação integral não é uma educação em tempo integral, que a criança fica 2 turnos na escola. Não. Educação integral é compreender esse aluno por inteiro. Compreender a sua relação biológica, psicológica e social. Quem ele é no aspecto emocional, quem ele é no aspecto social, a sua história de vida, para que eu consiga entender o projeto de vida. E isso é o quê? Compreender a sua totalidade. É um dos princípios das neurociências, entender quem somos, como aprendemos, né? Um outro ponto é que das coisas mais importantes da evolução do meu encéfalo, da evolução do meu sistema nervoso central e periférico, é a comunicação. Nós temos uma complexidade de comunicação. Os animais comunicam, mas nós humanos temos uma habilidade que é a escrita, que é a leitura, que transcende o tempo. Se hoje eu estou lendo textos do século XVII, XVIII, se eu toco piano e leio uma partitura do Bach de 1600, se eu toco, por exemplo, uma peça renascentista, se eu vejo um quadro do Da Vinci, se eu pego um documento aristotélico, é porque o tempo foi transcendido pela comunicação. E o meu cérebro está evoluindo frente a isso. Esse é o fator filogenético, né? Estamos em um outro padrão filogenético, segundo o Vygotsky, né? E essa comunicação é uma habilidade específica da argumentação. Hoje as pessoas estão com problemas de se comunicar, de conversar, oratória, dialética, maiêutica, elementos que nós estamos perdendo. E a argumentação com ideias, com projetos, com fundamentos, ela é de fato importantíssima para que a gente desenvolva um ser humano no futuro, adulto, funcional, né? Que saiba lidar com as coisas, que não se frustre com o não, que não se frustre com as barreiras que a vida vai colocar. Saber argumentar para lutar pelos seus direitos, saber argumentar para lidar com coisas importantes e entender isso. Dentro dessas perspectivas, um dos pontos que eu vou destacar de diálogo aqui são as funções executivas. Dentro das funções executivas, eu vou abrir um hiperlink e colocar aqui 3 conceitos: controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade. O controle inibitório, o que é? Por exemplo, sabe quando você faz alguma coisa assim e fala assim, putz, falei. Depois você pensa sobre o que você falou, isso é uma falha de controle inibitório. A argumentação exige que a criança tenha que ter controle inibitório. Porque tem hora que a pessoa que está no seu argumento, ela vai opor a sua ideia. E se eu não souber me controlar, planejar, ter estratégia, ter flexibilidade, e de fato eu não chego dentro de uma função executiva, da questão Broca e Wernicke, fala, né, a parte motora da fala, mas pensando no planejamento da fala na função executiva, não vou ter se eu não executar relações límbicas de controles emocionais, de controles sentimentais, mas também de um controle inibitório, né? De me concentrar, de ser atento a esse processo. Por fim, nessa relação, eu trouxe uma epistemologia do Polanyi, que fala um pouquinho sobre a comunicação, sobre a argumentação também, que é o seguinte: dados, conhecimento, dados, informação, conhecimento e sabedoria. Quando eu só escuto e não penso sobre isso, aquilo que chegou para mim é o nível 1, dados. Quando eu falo sobre o assunto, quando eu penso sobre o assunto, aquilo que era dados vira informação. Quando eu escuto, penso e falo, aquilo que é informação vira conhecimento. Quando eu falo, penso, escuto, falo, né? E coloco em prática, isso vira o quê? Aprendizagem. Então, dentro da epistemologia do Michael Polanyi, que está no livro A Dimensão Tácita do Conhecimento, essa relação de que dados podem virar informação, que podem virar conhecimento quando eu falo, e quando eu aplico vira aprendizagem. Então, aprender, eu preciso falar, argumentar, e eu preciso ter autocuidado tendo um controle inibitório, falando não. E aqui as 2 últimas competências
para a gente pensar um pouquinho gerais, né? Eu tenho a empatia e cooperação, que é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. E a responsabilidade e cidadania, que é avaliar, valorizar, apropriar-se de conhecimentos e experiências. O que eu posso ligar das neurociências nisso? São habilidades emocionais. O cérebro, ele é todo o processo de constituição racional e emocional. As emoções estão ali. Gestão de emoções, gestão límbica, gestão de processos sentimentais é uma relação de uma habilidade integral prevista na BNCC e que é um dos assuntos mais importantes das neurociências. E valorização da cidadania é compreender que esse indivíduo ele faz parte de um objeto empírico, uma cultura, um mundo, e que ele pode trabalhar a relação científica total a partir do conhecimento, da empatia, da cooperação, da cultura digital, enfim, da aplicação dos direitos de aprendizagem. Vamos lá então revisar? Vamos lá então. Nessa aula, nessa fala, nessa palestra, você aprendeu o seguinte sobre a BNCC, alguns mitos, você aprendeu que ela não é o currículo, né? Que ela é a base para o currículo, que ela não é a reforma do ensino médio, que ela não está ligada a nenhum partido ou governo e que ela é um direito. Base é direito, né? Então você aprendeu que aprender são modificações químicas e físicas no meu encéfalo que resultam em mudança de comportamento. Você aprendeu que habilidade é o saber fazer, como embaixadinha. E que competência é algo mais amplo, que eu tenho que saber jogar futebol. Quer dizer, para jogar futebol tem que ter mais habilidades do que só fazer a embaixadinha. E a gente viu as 10 competências gerais e a relação delas com as neurociências. Conhecimento, pensamento crítico, científico, propriedade cultural, dentro dos conhecimentos das neurociências. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha fala. Me coloco aqui com bastante disposição, bastante alegria, né, para responder mensagens e e-mails de vocês, né, nos canais de comunicação. Agradeço muito o convite pela Faculdade SUPEG para falar de mais um tema, né, um tema que eu gosto bastante, e ter essa possibilidade desse contato, desse diálogo com vocês. Vou deixar aqui um carinho, né, que é uma execução musical que eu fiz aqui como encerramento dessa palestra, desse momento de vivência aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo, até mais, efusivos, amplexos a todos vocês. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber,
Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra perceber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Já chegou